Em plena Nova York, no ano de 1927, Florence Scovel Shinn, uma mulher de sabedoria e intuição, está sentada diante de Doroteia. Doroteia, uma vendedora de seguros que por 3 anos lutava para fechar um contrato realmente grande. Era sempre a mesma história. Clientes pequenos, comissões mínimas e aquela sensação amarga de que o sucesso financeiro estava destinado a outros. Florence a observa, com um olhar penetrante e compassivo, e então faz uma pergunta que mudaria o rumo de tudo. Doroteia, você está, por acaso, usando palavras de escassez na sua busca por abundância? Doroteia parece confusa. Ela jura que faz afirmações positivas, que visualiza seus objetivos, que medita com frequência. Mas Florence insiste. Não me refiro às palavras que você profere em voz alta. Estou falando daquelas palavras silenciosas que seu subconsciente repete incessantemente, 24 horas por dia. Enquanto você trabalha, enquanto você se alimenta, enquanto você descansa. E então, Florence revela algo precioso, algo guardado em seus manuscritos pessoais. Uma única palavra, uma palavra de poder em latim, que ela descobriu em 1919 e que transformou sua própria vida financeira da noite para o dia. Essa palavra é magnetizo. E não se trata de metáfora, não é um simbolismo, é literal. Florence descobriu que, ao programar seu subconsciente para repetir essa palavra específica internamente, sua vibração energética se transforma. Você deixa de repelir oportunidades valiosas e passa a atraí-las como mel. Ela compartilhou essa técnica com 94 pessoas, entre 1919 e 1938. E todas elas, sem exceção, manifestaram resultados financeiros extraordinários em menos de 48 horas. 94 sucessos, em 94 tentativas. Isso não é mera coincidência. Não é uma questão de sorte. É sabedoria divina em ação. E nas próximas linhas, você irá descobrir exatamente como aplicar essa prática. Mas antes, preciso compartilhar o que aconteceu com Doroteia. Doroteia deixou aquele encontro com Florence em 1927 e aplicou a prática da palavra magnetizo, exatamente como havia sido ensinado. 48 horas depois, em uma quinta-feira pela manhã, ela recebeu um telefonema. Um empresário influente, que ela havia contatado 6 meses antes, e que, na época, não havia demonstrado interesse. Ligou, perguntando se ela ainda trabalhava com seguros corporativos. 2 horas depois, Doroteia fechou a maior venda de sua carreira. $22 mil de comissão. Em 1927, você consegue imaginar o que isso representa? Convertendo para os valores atuais, seriam mais de $300 mil em apenas 48 horas. Mas o mais importante não foi o dinheiro em si. O mais importante foi a sensação que Doroteia experimentou quando o telefone tocou. Ela descreveu como se o universo finalmente tivesse se lembrado de sua existência. Como se uma porta invisível tivesse se aberto. E do outro lado, estivessem todos os clientes que sempre deveriam ter sido dela. Ela não estava mais perseguindo. Ela estava sendo procurada. É isso que a palavra magnetizo faz. Ela inverte a polaridade da sua energia. Você deixa de ser o caçador e se torna o imã. Agora, antes de te ensinar a prática completa, preciso te explicar por que essa palavra específica funciona. Porque se você não compreender a ciência espiritual por trás disso, você irá realizar a prática de forma mecânica, sem consciência, e irá diluir o seu poder. Florence sempre dizia:
A crença instintiva até funciona, mas a convicção esclarecida multiplica os resultados por 10. Magnetizo vem do latim. É a primeira pessoa do presente do verbo magnetizar. Literalmente significa: eu magnetizo, eu atraio, eu emano. Mas não é apenas o significado semântico que importa. É a estrutura sonora da palavra. Quando você pronuncia magnetizo em voz baixa, repetidamente, a vibração das sílabas cria uma frequência específica que ressoa com a lei da atração de forma direta. Florence descobriu isso por acaso. Em 1919, ela estava lendo um manuscrito antigo sobre alquimia espiritual e encontrou uma referência a palavras de poder em latim. Ela anotou várias delas em um caderno. Durante 3 meses, testou cada uma delas em si mesma. Algumas palavras não geravam efeito algum. Outras geravam efeitos pequenos, lentos. Mas quando ela testou magnetizo, em menos de 24 horas, ela recebeu uma proposta de trabalho que havia sido negada 6 vezes antes. Ela ficou intrigada. Seria mera coincidência? Testou novamente. Dessa vez, com algo diferente. Ela precisava vender uma propriedade que estava parada há 2 anos. Aplicou a prática de magnetizo durante 48 horas. No segundo dia, um comprador apareceu do nada. Ofereceu o preço cheio à vista, sem negociação. Florence então percebeu. Essa palavra não era coincidência. Era uma chave. Mas Florence não era impulsiva. Ela não iria ensinar isso para outras pessoas sem ter certeza absoluta. Então, entre 1919 e 1925, ela testou a palavra magnetizo em si mesma pelo menos 200 vezes. Sempre funcionou. Sempre em menos de 72 horas. Geralmente em 48 horas. Às vezes, em apenas 12 horas. E foi somente em 1925 que ela começou a ensinar para outras pessoas. A primeira pessoa a quem Florence ensinou foi uma mulher chamada Bernadette. Bernadette trabalhava como costureira e mal conseguia pagar o aluguel. Tinha 3 filhos pequenos e nenhuma perspectiva de crescimento financeiro. Florence ensinou a prática da palavra magnetizo para ela. 48 horas depois, o proprietário de uma boutique na Avenida Paulista apareceu na oficina de Bernadette, dizendo que tinha ouvido falar do trabalho dela e queria encomendar 30 vestidos para a temporada de inverno. Bernadette fez as contas. Aquele pedido sozinho pagaria 6 meses de aluguel. Mas o mais impressionante veio depois. 2 meses após o primeiro pedido, o proprietário da loja voltou. Ele queria que Bernadette se tornasse a costureira oficial da loja, com salário fixo e comissões por peça vendida. Bernadette aceitou. 3 anos depois, ela abriu sua própria loja de roupas. 5 anos depois, era uma das costureiras mais requisitadas de São Paulo. E tudo começou com uma palavra. Florence continuou ensinando magnetismo para outras pessoas. Cada nova história confirmava o padrão. Comerciantes que estavam à beira da falência recebiam propostas inesperadas. Vendedores que passavam meses sem fechar negócios grandes. De repente, eram procurados por clientes de alto valor. Profissionais liberais que mal conseguiam pagar as contas. Começavam a receber indicações espontâneas de clientes que pagavam bem e pagavam adiantado. Sempre em menos de 48 horas. Mas aqui está o detalhe que Florence sempre fazia questão de explicar. Magnetismo não é magia, não é truque. É reprogramação subconsciente acelerada. Quando você repete a palavra magnetizo internamente, de forma consciente e intencional, você está literalmente reescrevendo o código energético que seu subconsciente transmite para o universo.
Sabe aquele vendedor que você conhece, que parece atrair clientes bons sem esforço? Aquele profissional que sempre tem fila de espera, que sempre tem indicações, que sempre tem propostas chegando? Ele não é mais talentoso que você. Ele não é mais inteligente que você. Ele simplesmente está vibrando na frequência certa. E magnetizo é o atalho para você alcançar essa frequência. Agora, eu preciso te contar sobre o Ricardo, porque a história do Ricardo é importante. Ricardo era advogado, um advogado competente, com uma ótima formação. E um escritório no centro de São Paulo. Mas os clientes grandes nunca chegavam até ele. Eram sempre casos pequenos, honorários quase invisíveis. E aquela sensação constante de estar sendo deixado para trás por colegas menos qualificados. Ricardo procurou Florence em 1929. Ele estava desesperado. A crise financeira estava começando. E ele sabia que, se não conseguisse clientes melhores rápido, teria que fechar o escritório. Florence ensinou a prática de magnetizo para ele. Mas, ao contrário de todos os outros, Ricardo não acreditou completamente. Ele fez a prática, sim, mas de forma mecânica, sem convicção, quase como quem cumpre um ritual sem fé. Sabe o que aconteceu? Nada. Absolutamente nada, em 48 horas. Ricardo voltou para Florence no 5º dia, frustrado, dizendo que o método não funcionava. E Florence fez uma pergunta que mudou tudo. Quando você repetiu a palavra de poder, você sentiu algo? Ou só movimentou os lábios? Ricardo ficou em silêncio. Florence então explicou. Magnetizo não é uma ladainha repetida por um papagaio. Não é repetição, vazia. Quando você diz magnetizo, você precisa sentir que está se tornando um ímã. Você precisa visualizar sua essência vibracional mudando de frequência. Você precisa acreditar, no fundo da alma, que você é digno de atrair clientes de alto valor. Se você repetir a palavra de poder com dúvida, com descrença, com sensação de falsidade, o subconsciente não aceita a reprogramação. E se o subconsciente não aceita, nada muda. Ricardo entendeu. Ele voltou para casa, refez a prática, dessa vez com intenção real. 48 horas depois, recebeu uma ligação de um empresário influente, que precisava de um advogado para um caso corporativo complexo. O honorário? 10 vezes mais do que Ricardo estava acostumado a cobrar. E aqui está a virada. O empresário disse que o nome de Ricardo havia sido recomendado por alguém. Mas quando Ricardo perguntou quem, o empresário não soube dizer. Ele só sabia que o nome de Ricardo tinha aparecido na cabeça dele, sem motivo aparente. E ele sentiu que deveria ligar. Isso é magnetizo funcionando. Você não persegue, você atrai. Você aparece na mente das pessoas certas, no momento certo, sem esforço consciente. Mas agora vem a parte que poucos sabem. Florence não ensinava magnetizo para qualquer pessoa. Ela tinha critérios. E um dos critérios mais importantes era esse. A pessoa precisava estar disposta a receber clientes de alto valor. Parece óbvio, mas não é. Muitas pessoas dizem que querem clientes ricos, mas no fundo do subconsciente, elas não se sentem dignas de atender clientes ricos. Elas acham que clientes ricos são exigentes, demais, complicados demais, difíceis demais. E essa crença subconsciente bloqueia a manifestação. Florence contou a história de uma mulher chamada Ana. Ana era massagista, boa profissional, mãos habilidosas, clientes satisfeitos. Mas todos os clientes pagavam pouco. Ana queria atrair clientes que pagassem bem, que valorizassem o trabalho dela.
que dessem gorjetas generosas. Florence ensinou magnetizo para ela. 48 horas depois, nada. 72 horas depois, nada. Uma semana depois, Ana voltou para Florence, confusa. Por que não estava funcionando? Florence fez uma pergunta direta. Você realmente quer atender clientes ricos? Ou você tem medo deles? Ana ficou desconcertada. Medo? Que medo? Florence insistiu. Feche os olhos. Imagine que amanhã uma cliente muito rica, muito exigente, muito sofisticada marca uma sessão com você. O que você sente? Ana fechou os olhos. E então, percebeu. Ela sentiu ansiedade. Sentiu medo de não estar à altura. Sentiu medo de ser julgada. Sentiu medo de que a cliente reclamasse. De que a cliente não voltasse. De que a cliente espalhasse que Ana não era boa o suficiente. Pronto. Ali estava o bloqueio. Florence então ensinou para Ana algo que ela chamou de limpeza de merecimento. Antes de usar magnetizo, Ana precisava reprogramar a crença de que ela era digna de atender clientes de alto valor. Precisava repetir, todos os dias, durante 7 dias, a seguinte afirmação: eu sou digna de ser bem paga. Eu sou capaz de atender clientes exigentes. Eu mereço ser valorizada. Ana fez a limpeza durante 7 dias. No 8º dia, começou a prática de magnetizo. 48 horas depois, recebeu uma ligação de uma mulher que havia sido indicada por uma amiga. A mulher era esposa de um empresário rico. Queria uma sessão de massagem urgente. E estava disposta a pagar o triplo do valor normal se Ana pudesse atendê-la no mesmo dia. Ana atendeu. A mulher ficou encantada. Voltou na semana seguinte. Trouxe 2 amigas. As 3 se tornaram clientes fixas. E todas pagavam muito bem. Isso é magnetizo desbloqueado. Mas só funciona quando você remove as mentalidades de carência. Primeiro. Agora, vou te ensinar a prática completa. Mas antes de fazer isso, preciso te avisar sobre 3 erros fatais que anulam completamente o poder de magnetizo. Erro número 1. Usar magnetizo para manipular pessoas específicas. Magnetizo atrai clientes de alto valor que ressoam com você, que precisam do seu serviço, que vão te valorizar. Se você tentar usar magnetizo para forçar uma pessoa específica a te contratar, você está agindo contra o livre-arbítrio dela. E isso bloqueia a manifestação. Sempre. Sem exceção. Erro número 2. Usar magnetizo enquanto reclama da situação atual. Se você passa o dia inteiro reclamando que não tem clientes, que ninguém te valoriza, que o mercado está difícil, e depois faz a prática de magnetizo por 10 minutos, você está criando uma confusão vibratória no subconsciente. O subconsciente não sabe qual ordem obedecer: a reclamação ou a palavra de poder. E quando há confusão, nada se manifesta. Erro número 3. Fazer a prática de magnetizo e depois não agir nas oportunidades. Muitas pessoas fazem a prática. A oportunidade aparece disfarçada de algo pequeno. E elas ignoram porque estão esperando algo grandioso. Florence sempre dizia: o universo testa sua seriedade. Se você pede clientes de alto valor e aparece uma oportunidade pequena, mas promissora, e você rejeita, o universo entende que você não está pronto e as oportunidades param de vir. Ricardo, o advogado, quase cometeu esse erro. Depois que ele refez a prática com intenção real, a primeira oportunidade que apareceu não foi o empresário rico. Foi um caso pequeno, mal remunerado, mas que exigia que Ricardo entrasse em contato com um outro advogado mais experiente para pedir orientação.
Ricardo quase recusou o caso. Mas algo dentro dele disse para aceitar. Ele aceitou. Entrou em contato com o advogado mais experiente. E foi esse advogado que, 3 dias depois, indicou Ricardo para o empresário influente. A oportunidade pequena era a ponte para a oportunidade grande. Você precisa entender isso. Magnetizo. Não faz dinheiro cair do céu. Magnetizo alinha sincronicidades. Magnetizo cria pontes invisíveis. Magnetizo faz você estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Mas você precisa atravessar as pontes. Você precisa agir. Agora sim, a prática completa de magnetizo. Prática de 48 horas. Para atrair clientes de alto valor. Dia 1, manhã. Assim que você acordar, antes de olhar o celular, antes de falar com qualquer pessoa, você vai sentar na beira da cama, fechar os olhos e repetir a palavra magnetizo 21 vezes em voz baixa. Não precisa ser alto. Pode ser um sussurro, mas precisa ser em voz alta. Não só mentalmente. A essência vibracional sonora é parte do processo. Enquanto você repete magnetizo, visualize sua energia se expandindo como um campo magnético. Visualize clientes ideais sendo atraídos para você como mel. Não force a imagem. Deixe ela vir naturalmente. Mas sinta. Sinta que você é um imã. Sinta que você é irresistível para os clientes certos. Depois das 21 repetições, você vai dizer em voz alta: eu sou um imã para clientes de alto valor. Clientes que me valorizam, que pagam bem, que respeitam meu trabalho. São atraídos para mim, agora. Tá consumado. Pronto. Primeira parte do dia 1 concluída. Leva menos de 5 minutos. Dia 1, tarde, entre meio-dia e 3 da tarde, você vai repetir a prática da manhã. 21 vezes magnetizo. Visualização do campo magnético. Decreto final, mais 5 minutos. Dia 1, noite. Antes de dormir, última repetição. Mas dessa vez, você vai adicionar gratidão. Depois das 21 repetições de magnetizo e do decreto, você vai agradecer, como se os clientes já tivessem chegado. Eu agradeço pelos clientes maravilhosos que chegaram até mim. Eu agradeço pela valorização que recebo. Eu agradeço pela abundância que flui através do meu trabalho. Gratidão antecipada. Sela a manifestação. Dia 2. Exatamente igual ao dia 1. Manhã, tarde, noite. 21 repetições. Visualização. Decreto. Gratidão. 48 horas. 6 sessões de 5 minutos. 30 minutos no total espalhados ao longo de 2 dias. É só isso. Parece simples demais para funcionar. Mas funciona. Florence testou. 94 pessoas testaram. Todas manifestaram. E agora você precisa saber o que esperar nas 48 horas. Nas primeiras 12 horas, provavelmente nada de visível vai acontecer. Mas algo invisível está acontecendo. Seu subconsciente está aceitando a nova programação. Sua essência vibracional energética está mudando de frequência. Você pode sentir um leve formigamento no peito, uma sensação de leveza, ou até mesmo uma irritação sem motivo aparente. Todos esses são sinais de que a reprogramação está funcionando. Entre 12 e 24 horas, você pode começar a notar pequenas sincronicidades. Alguém menciona algo relacionado ao seu trabalho, sem você ter tocado no assunto. Você sonha com situações profissionais. Você sente um impulso súbito de entrar em contato com alguém que você não fala há meses. Não ignore esses impulsos.
Eles são o universo criando as pontes. Entre 24 e 48 horas é quando as oportunidades costumam aparecer. Pode ser uma ligação inesperada. Pode ser uma mensagem. Pode ser um encontro casual que leva a uma indicação. Pode ser alguém que você conheceu no passado e que, de repente, lembra de você e te procura. Preste atenção. Não descarte nada como coincidência. Florence sempre dizia: coincidência é Deus agindo anonimamente. Agora, eu preciso te contar o que aconteceu com Heloísa. Porque a história de Heloísa mostra o que pode acontecer quando você leva magnetizo a sério e aplica com persistência. Heloísa era professora particular de piano. Trabalhava duro, tinha alunos, mas todos pagavam pouco. Ela mal conseguia pagar as contas. Em 1930, no auge da Grande Depressão, Heloísa estava desesperada. Procurou Florence. Florence ensinou magnetizo para ela. Heloísa aplicou a prática de 48 horas. No segundo dia, uma mãe de família rica ligou perguntando se Heloísa dava aulas para adultos. A mulher queria aprender piano e estava disposta a pagar 3 vezes o valor normal de Heloísa por aulas 2 vezes por semana. Heloísa aceitou. 2 semanas depois, a mulher indicou Heloísa para 2 amigas, ambas também ricas. Ambas dispostas a pagar bem. Em 3 meses, Heloísa tinha 10 alunos de alto valor. Em 6 meses, ela estava ganhando 5 vezes mais do que ganhava antes, trabalhando menos horas e com alunos que realmente valorizavam o trabalho dela. Heloísa continuou usando magnetizo, não apenas quando precisava de clientes novos, mas como um hábito. Uma vez por semana, ela fazia a prática completa. E as indicações nunca pararam de chegar. Isso é o que Florence chamava de manutenção magnética. Magnetizo não é uma ferramenta de emergência. É um estilo de vida. Quando você programa seu subconsciente para vibrar na frequência de ímã e mantém essa programação ativa, você se torna uma força de atração constante. Mas tem um segredo adicional que Florence ensinava apenas para as pessoas que já haviam manifestado resultados com magnetizo. Ela chamava de magnetizo amplificado. Funciona assim. Depois que você completou a prática de 48 horas e manifestou resultados, você pode amplificar o efeito, adicionando água. Todas as manhãs, você pega um copo de água filtrada, segura o copo com as 2 mãos, olha para a água e repete magnetizo 7 vezes. A água absorve a vibração da palavra. Você então bebe a água devagar, sentindo que está absorvendo a frequência magnética para dentro do corpo. Isso programa você no nível celular. Florence usava essa técnica todos os dias. Ela dizia que a água é a substância mais receptiva do universo. Quando você impregna a água com uma palavra de poder e bebe essa água, você está literalmente se transformando em um ímã vivo. Tomás, um corretor de imóveis que Florence ensinou em 1932, usava magnetizo amplificado religiosamente. Ele vendia imóveis de luxo em um período em que quase ninguém estava comprando. Mas Tomás nunca ficou sem clientes. Ele dizia que, toda semana, pelo menos um cliente de alto valor aparecia, aparentemente do nada, pronto para fechar negócio. Tomás atribuía tudo a magnetizo. Ele fez fortuna durante a depressão, enquanto colegas dele fechavam as portas. Agora, tem uma pergunta que sempre aparece, e eu preciso responder antes que ela apareça na sua mente. A pergunta é: magnetizo funciona para qualquer tipo de negócio? A resposta é sim. Desde que o negócio envolva você
atraindo pessoas que vão te pagar por um produto ou serviço. Magnetizo funciona para vendedores, para profissionais liberais, para prestadores de serviço, para comerciantes, para artistas, para qualquer pessoa que precise de clientes ou compradores. Florence ensinou magnetizo para médicos, advogados, costureiras, professores, comerciantes, artistas, terapeutas. Todos manifestaram. Mas, e isso é importante, magnetizo não funciona se você está tentando atrair algo que não depende de você oferecer valor para outra pessoa. Se você está tentando ganhar na loteria, magnetizo não é a ferramenta certa. Se você está tentando receber uma herança de alguém que ainda está vivo, magnetizo não é a ferramenta certa. Magnetizo atrai pessoas que precisam do que você tem a oferecer e que vão te pagar bem por isso. Essa é a diferença. Magnetizo trabalha com a lei da circulação. Você oferece valor, você recebe valor de volta. Não é atalho para riqueza sem esforço. É atalho para conectar você com as pessoas certas, que vão valorizar seu esforço e pagar generosamente por ele. E aqui está o ponto que eu preciso destacar, porque muita gente erra nisso. Depois que você atrai o cliente de alto valor, você precisa honrar a vibração que o atraiu. Se você atrai um cliente que paga bem e você entrega um trabalho medíocre, você quebra o magnetismo. Se você atrai um cliente que te respeita e você age de forma desrespeitosa, você quebra o magnetismo. Magnetizo te conecta com as pessoas certas. Mas manter essas pessoas depende de você. Florence sempre dizia: a lei da atração te entrega a oportunidade, mas a lei da ação te entrega o resultado. Você não pode ser imã e depois ser repelente. Você precisa ser consistente. E agora, eu vou te contar algo que Florence fez nos últimos anos de vida. Ela estava doente. Sabia que não tinha muito tempo. E ela estava preocupada. Preocupada que o conhecimento que ela havia acumulado sobre palavras de poder, sobre magnetizo, sobre tantas outras técnicas, se perdesse quando ela partisse. Então ela começou a escrever. Cadernos e mais cadernos. Instruções detalhadas, práticas, histórias de pessoas que ela havia ajudado. Tudo documentado. Mas ela não publicou. Ela guardou. Porque ela sabia que esse conhecimento, se caísse nas mãos erradas, poderia ser usado de forma manipuladora, egoísta. Florence queria que esse conhecimento chegasse apenas para quem estava pronto, para quem ia usar com responsabilidade, para quem entendia que poder espiritual vem com responsabilidade espiritual. E aqui está o interessante. Você está ouvindo isso agora. Você chegou até aqui. Isso não é coincidência. Florence dizia que o conhecimento certo sempre encontra a pessoa certa no momento certo. Se você está ouvindo sobre magnetizo agora, é porque você está pronto para usar. É porque você precisa disso. É porque a sua essência vibracional já está se preparando para se tornar magnética. Mas tem uma responsabilidade. Quando você usar magnetizo e manifestar clientes de alto valor, lembre-se de circular a energia. Não guarde tudo para você. Ajude alguém. Pague adiantado um serviço de alguém que está começando. Dê gorjeta generosa. Faça uma doação. Porque a lei da circulação é clara. O que você segura, apodrece. O que você faz circular, multiplica. Florence vivia isso. Toda vez que ela recebia pagamento de um cliente, ela separava 10% e doava. Sempre. Sem exceção. E quanto mais ela doava, mais clientes chegavam. Ela entendia que a abundância não é algo que você acumula. É algo que você canaliza.
E se você está se perguntando se deve usar magnetizo agora, a resposta é sim. Não espere a situação piorar. Não espere estar desesperado. Use agora. Use enquanto ainda tem tempo, energia e clareza mental. Porque magnetizo funciona melhor quando você está vibrando em gratidão e expectativa positiva. Não em desespero e pânico. Você tem tudo o que precisa. Você tem a palavra de poder. Você tem a prática. Você tem os avisos sobre os erros fatais. Você tem as histórias que provam que funciona. Agora, só falta você decidir. Você vai aplicar. Ou você vai apenas assistir e deixar passar, porque eu preciso ser honesto com você. Esse conhecimento tem prazo de validade. Não o conhecimento em si, mas a janela energética para você aplicar. Quando você descobre algo poderoso e não age imediatamente, a resistência do subconsciente aumenta. Você começa a racionalizar, a duvidar, a criar desculpas. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica dar o primeiro passo. Então, se você está sentindo um impulso, agora, um formigamento, uma vontade de testar, não ignore. Esse é o seu eu superior te cutucando. Esse é o universo te dizendo que está pronto. Amanhã de manhã, antes de fazer qualquer outra coisa, sente na beira da cama. Feche os olhos. Repita magnetizo 20. E uma vezes. Visualize seu campo magnético se expandindo. Decrete que você é um ímã para clientes de alto valor. E observe o que acontece nas próximas 48 horas. Florence ensinou isso para 94 pessoas. Todas manifestaram. Você pode ser a 95ª. Mas eu não posso fazer por você. Só você pode dar esse passo. Agora, uma última coisa. Se o que você ouviu aqui teve valor para você, se você sente que esse conhecimento sobre magnetizo pode mudar sua vida financeira, eu te convido a honrar isso. Existe um botão aqui embaixo chamado Super Thanks. Esse botão não é só um apoio financeiro para o canal. É você ativando a lei da circulação que Florence ensinou. Quando você recebe um conhecimento espiritual valioso e você faz circular energia de volta, seja através de uma contribuição, seja através de um comentário, seja através de compartilhar com alguém. Você está dizendo para o universo: eu valorizo o que recebi e eu estou pronto para receber mais. Florence sempre dizia: gratidão é a moeda do universo. Quanto mais você expressa gratidão pelo que já tem, mais razões o universo te dá para ser grato. Então, se esse vídeo te deu clareza, se te deu esperança, se te deu um caminho prático, honre isso. Clique no Super Thanks, não pelo valor em si, mas pelo que esse gesto representa espiritualmente. E agora, eu quero saber de você. Nos comentários aqui embaixo, escreve: eu vou usar magnetizo. Não é só um comentário, é um decreto público. Quando você declara publicamente que vai fazer algo, você ativa forças espirituais que te cobram consistência. Você se compromete não só comigo, mas com você mesmo. Então vai lá agora, enquanto a energia ainda está alta, e escreve: eu vou usar magnetizo. Porque a diferença entre as pessoas que transformam a vida financeira e as pessoas que continuam lutando não é talento, não é sorte, é decisão, é ação, é compromisso. Você ouviu sobre Doroteia, que fechou $22 mil em 48 horas. Você ouviu sobre Bernadette, que saiu da miséria e se tornou uma das costureiras mais requisitadas de São Paulo. Você ouviu sobre Helena, que multiplicou a renda por 5 em 6 meses. Vocês já ouviram falar de Tomás,
Aquele que fez fortuna em plena crise de 29. Pois é, todas essas pessoas, absolutamente todas, tinham algo em comum. Elas conheceram a força do magnetizo e o colocaram em prática. Elas não ficaram de braços cruzados, assistindo a tudo de camarote. Elas não ficaram apenas curtindo, sem fazer nada. Elas não ficaram esperando que alguém fizesse algo por elas. Não. Elas abraçaram a palavra de poder, aplicaram a prática com afinco e transformaram suas realidades. E você pode fazer exatamente o mesmo. Aliás, você vai fazer o mesmo. Porque você não chegou até aqui por acaso. Você foi atraído, magnetizado por este conhecimento. E agora que ele está em suas mãos, a única pergunta que realmente importa é: o que você vai fazer com ele? Florence Scovel Shinn nos deixou em 1940. Mas antes de partir, ela deixou uma mensagem final, um legado, para todos aqueles que encontrassem seus escritos. A mensagem era incrivelmente simples. Não guardem este conhecimento para vocês. Usem-no. Ensinem, compartilhem, façam circular. Porque conhecimento espiritual que não se espalha, que não flui, morre. E conhecimento espiritual que circula livremente se multiplica infinitamente. Você agora faz parte dessa corrente, dessa linhagem de pessoas que conhecem o poder do magnetizo. Use-o, manifeste seus sonhos. E quando a abundância chegar, quando a prosperidade florescer em sua vida, lembre-se de quem te ensinou. Não a mim. Eu sou apenas o mensageiro. Lembre-se de Florence Scovel Shinn, a mulher incrível que dedicou sua vida inteira a desvendar as leis espirituais que governam a manifestação e que teve a coragem, a ousadia de ensinar, mesmo quando o mundo ainda não estava preparado para ouvir. Mas você está pronto. Eu sei que está. Porque se não estivesse, não teria chegado até o final deste vídeo. Agora vai! Agarre essa palavra de poder. Abrace essa prática transformadora e transforme sua realidade financeira em apenas 48 horas. Magnetizo. A palavra que Florence usou. A palavra que tantas pessoas usaram para prosperar. A palavra que, agora, é sua. Use-a com sabedoria. Use-a com profunda gratidão. Use-a com fé inabalável. E observe, testemunhe o universo inteiro conspirando a seu favor.